Shalom, a paz do Senhor seja com todos. Gostaria de trazer uma palavra da parte do Bendito Eterno que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 16, e o versículo número 16, que tem a epígrafe do texto: Sansão é traído por Dalila. O versículo 16 está escrito assim: E sucedeu que, importunando ela todos os dias, com as suas palavras, e molestando-a, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou narizeu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobria todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Sube esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram até com ela, trazendo com ele o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre o seu joelho, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como Dante, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram com 2 cadeias de bronze, e girava ele em moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Gostaria de trazer uma mensagem de reflexão da palavra do Bendito Eterno sobre as 7 tranças de Sansão. É interessante isso. No versículo 19 está escrito: Então ela fez dormir sobre o seu joelho, e chamou um homem, raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. É conhecido dos amantes das Escrituras que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Isso está registrado em Juízes capítulo 13, versículo 1. O livro dos Juízes narra acontecimentos do povo de Israel, desde Josué até Samuel, cerca aproximadamente de 350 anos de história. A Bíblia nos relata isso aqui: os libertadores do povo de Israel, juízes. O primeiro foi Otiniel, o segundo foi Eude, o terceiro juiz foi Sangar, o quarto foi Débora, o quinto foi Baraque, o sexto juiz de Israel foi Gideão, o sétimo foi Abimeleque, o sétimo juiz, o oitavo juiz de Israel foi Tola, o nono juiz foi Jaís, o 10º juiz foi Jefté, o 11º juiz foi Ibizã, o 12º juiz foi Elon, o 13º juiz foi Abidom, o 14º juiz foi Sansão, o 15º juiz foi Eli, e o 16º juiz foi Samuel, o profeta Samuel, filho da irmã Ana, que foi criado na casa de Eli, ali no templo junto com ele. Naqueles dias, diz a palavra do Senhor, que não havia reis em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Está registrado em Juízes capítulo 17, e o versículo 6. Em Israel era assim: quando não tinha rei juiz, quando tinha juiz, o povo obedecia. Então estava no caminho do Senhor. Quando morria um juiz, o povo fazia o que parecia bem aos seus olhos. Se desviava do Deus invisível, mas real. Se desviava do Deus verdadeiro. Se desviava do Deus Todo-Poderoso. E assim, Deus fazia com que os inimigos de Israel o afrontassem, o afligissem. Mas a Bíblia diz que quando na angústia ele se convertia ao Senhor, buscava, e ele também o achava ao Senhor Deus. Quando Deus entregou os filhos de Israel aos filisteus por 40 anos, em Juízes 13:1 está escrito: Aí Adonai envia um anjo para fazer uma promessa à esposa de Manoá, dizendo que ela iria conceber um filho
o anjo diz como seria o padrão de vida desse menino. Primeiro padrão desse menino: não beber vinho ou bebida forte. Segundo, não comer coisa imunda. Terceiro, não cortar o cabelo. Quarto, porque ele seria narizeu de Deus desde o ventre da sua mãe. Algumas pessoas na Bíblia que tiveram encontro com o anjo de Deus. A primeira foi Agar, serva de Sarai. Agar teve encontro com o anjo. Isso está registrado em Gênesis capítulo 16, versículo 7 ao 10. O segundo foi Ló, quando recebeu dois anjos. Foram a Sodoma, Ló recebeu em sua casa, no Gênesis capítulo 19, versículo 2. O qual aqueles povos era mau diante dos olhos do Senhor. Era sodomita e queria abusar das filhas de Ló. E os anjos entraram na casa de Ló. E Ló, quando fala para aquele povo daquela cidade, e diz: eu tenho aqui duas filhas virgens, que não concebeu nenhum varão, entra pois a ela e fazeis o que querem, porém esses varão não façam mal nenhum. E aqueles varão cegaram, aqueles anjos cegaram aqueles homens de uma cegueira terrível, tremenda, que eles não encontraram assim o ferrolho da porta para abrir. Isso é registrado em Gênesis capítulo 19, versículo 1, 2, 3 em diante, você pode ler. A terceira pessoa que teve a visita do anjo foi Abraão. Abraão também diz a palavra de Deus que o anjo bradou desde o céu a Abraão. Quando mesmo Deus pede, em Gênesis capítulo 22, versículo em diante, pede, e disse o Senhor a Abraão, e disse, Abraão, e disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem te ama, vai à terra de Moriá e oferece holocausto em uma das montanhas que eu te direi. E diz a Bíblia que Abraão pega o seu filho, pega os seus dos moços, pega o seu jumento, abate o jumento, colocando lenha, pega o cutelo, o fogo na mão e vai. E diz a Abraão que quando ele chega a um certo ponto, ele diz, ficares aqui com o jumento. Ele diz ao seu moço, eu e o moço viremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Diz a palavra do bendito Eterno, que Isaque junto com Abraão acha estranha aquela caminhada e aquele sacrifício. Aí Isaque pergunta ao seu pai, ele disse, meu pai, disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E diz a palavra que Abraão responde para Isaque, Deus proverá para si, preparar para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. E quando Abraão chegou no lugar, preparou o altar, amarrou Isaque em cima da lenha. E quando pegou o cutelo para imolar ao seu filho, um anjo brada desde o céu e disse, Abraão, Abraão, não estenda tua mão sobre o moço, não lhe faça nenhum mal, porque sei que tu teme a Deus, não negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão teve a visita do anjo. Isso está registrado em Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 11. Quarta pessoa que teve uma visita do anjo, Jacó, seguiu o seu caminho e encontrou um anjo de Deus. Gênesis capítulo 32. A Bíblia diz também Moisés, Deus prometeu enviar um anjo. Sexta pessoa foi Balaão. Deus abriu os olhos de Balaão para ele ver o anjo do Senhor. Isso está registrado em Número 22, versículo 31. A sétima pessoa foi Gideão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Berita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar. E o anjo disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. A oitava pessoa que teve a visita do anjo foi o profeta Elias. Quando dormia debaixo de um zimbro, um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. A nona pessoa foi Davi. Levantando os seus olhos, viu um anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu. Isso está registrado em 1 Crônica, capítulo 21, versículo 16. A décima pessoa foi Nabucodonosor. Disse que bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seu servo. Está registrado em Daniel, capítulo 3, versículo de número 28. A nona pessoa também foi Daniel. Ele disse para o rei, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca do leão. Daniel capítulo 6, versículo 22. Diz a palavra, a 12ª pessoa foi José, esposo de Maria. Em sonho apareceu um anjo e disse a ele, no capítulo 1 de Mateus, versículo 20, e o anjo disse a José, José,
filho de Davi, não tema, recebe Maria, tua mulher, porque o que dela está sendo gerado é do Espírito Santo, e ela conceberá e dará à luz um filho, chamar pelo nome Jesus. E diz a palavra do bendito, Jesus disse que a alegria diante dos anjos, por causa de um pecador que se arrepende. Mateus capítulo 15 e versículo 10. A Bíblia diz que em certo tempo descia um anjo ao tanque, lá em Betesda, e agitava as águas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 4. Maria viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, em uma cabeceira e o outro aos pés. Isso está registrado em Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11 e o versículo 12. Os apóstolos que foram presos, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 18 e 19. Estou mostrando para vocês as pessoas que tiveram visita de um anjo. As 7 tranças representam 7 pontos do fracasso de Sansão. Ele tinha que honrar seu voto, que incluía uma série de condições. Isso está registrado em Número, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 21, que fala sobre o narizeu, a pessoa que é narizeu de Deus. A primeira trança fala de fidelidade, quando a primeira trança é cortada. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, de ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Sansão não fez caso do ensino dos seus pais. Casou-se sem o consentimento do pai e da sua mãe. Isso está registrado em Juízes capítulo 14 ao versículo 4. Sansão e Samuel era narizeu de Deus desde o nascimento. 1 Samuel capítulo 1 versículo 11. A segunda trança é o domínio próprio. É muito poder sem domínio, sem saber dominar. Sansão pôs fogo na seara dos filisteus. Ele tomou 300 raposas e, tomando tições, as virou a cauda dela. Isso é registrado em Juízes capítulo 15 ao versículo 4. O qual ela, com aqueles tição na sua cauda, entra na seara dos filisteus e põe fogo em tudo. Deus não mandou Sansão fazer isso. É muito poder sem ter domínio, sem ter o controle. Terceiro, falta de paz. Quando 3.000 homens cercaram Sansão, ele não tinha mais paz. Juízes, capítulo 15, versículo 10 e ao versículo de número 13. Quando não tem paz, falta alegria. Quando falta alegria, aí vem a tristeza, o choro, a angústia, a depressão. Por isso que em Salmo 30, verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhã. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, parte B, diz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quinta, a falta de fé. Romanos 10 e o versículo 7. E o versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A sexta trança é falta de força espiritual. Juízes 16, 20. Quando faltou essa força, o crente não caminha mais, não vem mais para a igreja. Sansão achava que podia sair como das outras vezes. Ele brincou com o pecado. E a Bíblia diz que não sabia ele que o Espírito do Senhor já tinha saído dele. Tem muitas pessoas que acham que tem, onde na verdade não tem. Tem muitas pessoas que acham que pode, onde na verdade não pode. Tem muitas pessoas que acham que pode fazer, onde na verdade não pode fazer. Jesus mesmo disse: se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que fizerem e vos serão feitos. Mas ele também diz, ele diz na sua palavra: porque sem mim nada poderei fazer. Mas se você está fraco, sem força, sem ânimo, o profeta Isaías mesmo disse, Isaías capítulo 40, versículo 28 ao 31, está escrito assim: não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não há esquadrinhação no seu entendimento, dai força ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os mancebos certamente cairão. Mas o que espera no Senhor, renovarão suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão.
Eu não sei a maneira que você está. Eu não sei a maneira que você se encontra. Talvez você louvava muito, hoje já não quer louvar mais. Você pregava muito, hoje você já não está pregando mais. Eu não sei o que foi que tirou a tua fé, a tua paz. Eu não sei o que foi que enfriou você na caminhada, que te trouxe desânimo, que trouxe tristeza, aborrecimento, constrangimento. Mas eu tenho certeza que Deus ele está entrando com providência na tua vida, está erguendo a tua cabeça, está te renovando, vai te encher, te capacitar, porque Ele te chamou e não vai perder você para o adversário nem para o inimigo. E essa batalha não é tua, Ele já tomou nas suas mãos. Porque a Bíblia mesmo diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A sétima trança: falta de visão. Cego não é aquele que não enxerga. Cego é aquele que vê, mas não quer enxergar. Há uma grande diferença entre o cego Bartimeu. Ele não via, mas acreditava. Tem pessoa que vê as coisas, mas não quer acreditar. Quando Jesus ia passando com a multidão e ele perguntou: quem vai passar? Alguém disse: aí Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já sabia que era Jesus que passava, mesmo sem ver. Não precisa ver para crer, é preciso acreditar e o milagre acontece e você vai ver. Nunca se exalte. Esse é o conselho que eu digo para você, ouvinte da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Seja você líder, seja você pastor, seja você evangelista, seja você missionário, seja você presbítero ou diácono, seja você dirigente de comissão, secretária, seja você presidente da igreja ou vice-presidente, seja você quem for, nunca se exalte. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, que tudo sucede igualmente a todos. Nunca se exalte. O orgulho de Lúcifer fez com que ele se rebeliasse também contra Deus, e Deus lançou ele do céu para a terra. Lúcifer, o orgulho dele, quando Deus queria ver para algo lindo, belo, Deus olhava para ele. Andava no meio de pedras fogueadas. Era muita beleza. A segunda pessoa foi Faraó, quando se exaltou. Isso está registrado em Êxodo 14, versículo 18. E os egípcios saberão, Deus falou, que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó. Faraó, uma certa vez, disse que não conhecia Deus e não sabia quem era esse homem. Aí Deus disse: ele vai conhecer quem sou eu, que ele é grande, que ele é poderoso, que ele faz. E ninguém desfaz o que ele faz. Só somos alguma coisa se Deus estiver na nossa vida. Juízes 15:16 diz que Sansão, com uma queixada de jumento, feriu 1000 homens. Já pensou? Com uma queixada de jumento, ele feriu 1000 homens. Mas porque Deus estava na vida dele. Quando Deus sai da vida dele, o Espírito Santo sai da vida dele, ele não consegue nem partir mais as cordas que estavam sobre os seus braços. Aí, muitos dizem que foi Dalila que cortou as tranças de Sansão. Não foi Dalila que cortou as tranças de Sansão. Viu? Se você pregar assim, a partir de hoje, deixe de pregar assim. Ela chamou um homem, o qual cortou as tranças do cabelo da cabeça de Sansão. Juízes, capítulo de número 16, versículo 19. Olha o que está escrito aí. Veja bem. Então ela fez-o dormir sobre o seu joelho e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Ela chamou um homem, o qual foi ele que rapou as tranças do cabelo de Sansão. Mas interessante é esse que raspou, não cortou pela raiz. E a Bíblia diz, no versículo 22, que o cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer como quando foi rapado. E Sansão começou a se humilhar diante de Deus. E o Espírito Santo veio sobre Sansão. Ele matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Então o segredo é esse, é se humilhar. É reconhecer que somos pó, que somos cinza, e que Deus é grande, e que Deus é poderoso. É reconhecer que nós não somos nada sem Ele, Ele é tudo sem nós. Interessante que Deus criou todas as coisas para depois fazer o homem. Para o homem entender que Deus não precisa do homem para fazer nada.
Ele querendo, Ele faz todas as coisas. Glória seja dada ao nome do bendito eterno. A Bíblia diz que quando Deus criou tudo, foi que Deus criou os céus e a terra, o mar, os peixes, tudo. Aí foi que Deus criou o homem do pó da terra e soprou na sua nariz o fôlego de vida. Meus irmãos, nós não somos nada. Quem é Deus, quem faz é Deus. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, que ache guarida e morada. Não vamos se exaltar com nada. Todos estão sujeitos a errar um dia, falhar um dia. Todos estão sujeitos. Que nós, a Bíblia mesmo diz, olhar por ti mesmo, para que não caia. A gente deve examinar nós mesmos e deixar o outro com Deus. A gente tem que orar para aqueles que se desviaram, os que distanciaram. A gente tem que interceder para aqueles que caíram na fé. A gente tem que dar a mão para levantar o caído e não apredejar, e não passar por cima, e não humilhar. O justo cairá 7 vezes, mas de todas se levantará. É o justo, não está dizendo o ímpio. Não importa a maneira que você está. O que importa é que o Deus que dá força e vigor, Ele vai estar te dando força, está te renovando, está te restaurando e vai colocar as coisas no devido lugar. Eu não sei qual foi a trança que foi rapado da tua cabeça e foi cortado da tua cabeça, mas o meu Deus, Ele tem o remédio certo para fazer crescer os teus cabelos, te dá força, te dá graça, te dá coragem, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Convido a você, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu ok, que Deus te abençoe grandemente e poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Shalom.